surpresos por não acreditar, mas por tamanha misericórdia e graça, Pai, que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Senhor, nós oramos e apresentamos ela, Pai, nesta noite, e também o Arthur, Pai, para que o Senhor venha agir, ó Pai, trazendo saúde, ó Pai querido, em nome de Jesus Cristo. Pai querido, nós oramos pelos nossos parentes, entes queridos, ó Pai, que estão em casa, por aqueles que estão trabalhando, Pai querido, que esta mesma graça, ó Pai, que é um poder, ó Pai, que age sobre todas as vidas, venha agir sobre a vida de cada um. Senhor, recebe o louvor da tua igreja, Pai, que se reúne, ó Pai, nesta noite, que nós estejamos voltados verdadeiramente em adoração, em louvor ao teu santo nome. Também pedimos ao Senhor que fale conosco por intermédio da Sagrada Escritura, o que é mister ouvirmos, aprendermos e praticarmos, ó Pai, que possamos nesta noite crescer mais um pouco na graça, no conhecimento do Senhor, para que possamos servir ao Senhor a maneira que lhe apraz. É o que pedimos ao Senhor, Pai querido, e desde já agradecemos em nome de Jesus. Vemos ao Senhor, vemos ao Senhor, adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Vemos ao Senhor, vemos ao Senhor, vemos ao Senhor, adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Vamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Vamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Fiquemos ao Senhor, alguém que é digno de louvor, excelso, supremo, digno de louvor, excelso, supremo, digno de louvor. Vamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Vamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana
Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Foi por ele a nossa morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, já vivemos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Aleluia! Glória a Deus! Cristo é a nossa vida. Amém. Se participar, sua obra cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor dos pais, o susto dele. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Canta em seguir por sua cruz, a morte me livrou, trouxe a vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo,
amor gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Na cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Quebrantado o seu amor. Glória a Deus. Eu louvarei, ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei, ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado do céu. Ele exaltado, o Rei exaltado do céu. Eu louvarei, ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei, ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado do céu. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado do céu. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado do céu. Ele exaltado, o Rei exaltado do céu. Ele exaltado, o Rei exaltado
privilégio temos de poder celebrar, de agradecer, de exaltar o Senhor. Porque tu, somente tu és digno, de todo louvor, de toda adoração. Recebe pelo Senhor a nossa gratidão, Senhor, o nosso louvor. Senhor, obrigado por estarmos aqui, privilegiados, agradecidos. Obrigado. Jesus. Nós louvarmos a Deus, né? E cantarmos louvores no nosso coração, com desejo, com vontade de exaltar o Senhor. Isso é maravilhoso. Neste momento, amado, nós vamos estar ouvindo a pregação da palavra do Senhor. Oremos ao Senhor para que os nossos ouvidos estejam atentos às sagradas escrituras. O Senhor tem a falar, revelando-nos as sagradas escrituras. Possamos assim ouvir, né, que o Senhor conceda através desse entendimento da sua palavra, e que possamos também sermos agraciados pelo Senhor de sabedoria, para que nós venhamos aplicar tudo aquilo que nós aprendemos nas Sagradas Escrituras. Assim seja para a glória do Senhor Jesus. Pai querido, nós louvamos ao Senhor, bendizemos, exaltamos o seu santo nome, Pai, um grande prazer em nosso coração. Neste momento também, ó Pai, nós ouviremos a pregação da Tua palavra e pedimos ao Senhor, Pai, segundo a Tua graça, que os nossos corações, os nossos ouvidos, ó Pai, estejam atentos, ó Pai, à Tua palavra, Senhor. Que possamos ouvir, aprender, ó Pai, praticar. Que o Senhor nos conceda sabedoria, Senhor, para que possamos verdadeiramente estarmos atentos, ó Pai, pois a Tua palavra, Pai, é para nós, ó Pai, lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, ela é o baluarte, ela é a segurança que nós temos, ó Pai. Mesmo em tempos de rumores, de crises, é no Senhor, ó Pai, que nós confiamos, é a Tua palavra que nos ampara, Pai, e traz segurança. Fala conosco, ó Pai, por intermédio da Sagrada Escritura. Fala, Pai, aquilo que precisamos ouvir da Tua parte, que é mister ouvirmos da Tua parte, ó Pai. Em Tuas mãos está o pastor Marcelo, ó Pai. Que o Senhor venha usá-lo conforme a Tua vontade, com graça e com misericórdia, e que assim possamos, esta noite, estarmos atentos. Então, pedimos ao Senhor e te agradecemos. Saúde a igreja com a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém, queridos, poder assentar. Vamos estar meditando na palavra de Deus, pedindo que o Senhor, segundo a sua graça e misericórdia, fala conosco através da tua santa palavra. É onde nós queremos ouvir a palavra do Senhor, amém? Nós vamos começar hoje com um salmo, depois vamos passar para outro texto, querido, que hoje eu vou falar sobre paz. Salmo 62, inteiro, vamos ler, né? Versículo 1 até o 12. Amém? Amém? Vamos lá. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação, o meu refúgio, não serei muito abalado. Até quando cometereis vós a um homem, todos vós, para o derribares, como se fosse uma parede pendida ou um muro preste a cair? Só pensam em derribá-lo da sua dignidade. Na mentira se comprazem, de boca bendize, porém no interior maldize. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Ele é minha rocha, a minha salvação, o meu refúgio, não serei jamais abalado. De Deus depende a minha salvação e a minha glória. Então em Deus, a minha forte rocha e o meu refúgio.
Confia nele, ó povo, em todo tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidades são os homens plebeus, falsidades. Os de fina estirpe, pesada em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos glorieis nas rapinas. Se a vossa riqueza prospera, não ponhai nela o coração. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isso, que o poder pertence a Deus. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Então, queridos, quando a Bíblia, muitas vezes, quando a Bíblia fala de descanso, de um lugar de repouso, ela não está falando do descanso físico, né? Ela não está falando do esgotamento da força física, mas ela está falando do descanso da paz. Porque a gente tem que pensar que de onde nós encontramos paz? Onde há o verdadeiro descanso, não descanso físico, porque o descanso físico basta uma noite boa de sono, um dia aí sem trabalho, você, geralmente você se estabelece, mas uma alma inquieta, uma alma preocupada, uma alma cheia de inquietudes, ela precisa de um refrigério, um lugar realmente, uma alma cheia de culpa, cheia de preocupação, ela precisa de verdadeira paz, verdadeiro descanso, verdadeiro repouso. E onde nós encontramos isso aqui neste mundo? Onde nós podemos encontrar um lugar onde a sua alma possa encontrar verdadeiro repouso neste mundo? Na verdade, a gente vê que não há. Neste mundo não tem. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele fala sobre essa verdade, onde nós encontramos a verdadeira paz, lugar onde a sua paz possa verdadeiramente descansar. Para aqueles que não são do Senhor, querido, aqueles que não são de Deus, não foram comprados com sangue de Jesus, querido, não há descanso para eles. Porque lá em Isaías 48, 22, diz assim: para os perversos, ou em outra versão, para o ímpio, todavia não há paz, diz o Senhor. Por quê? Porque ele nunca vai buscar descanso em Deus. Ele só busca descanso nele ou nas coisas deste mundo. Jesus Cristo falou, olha, eu digo essas lá em João 16, 33, ele fala, eu digo essas coisas porque em mim vocês teriam paz. No mundo, aflição. Então não adianta, querido. O próprio Filho de Deus falou o lugar onde você encontra paz, e ele também fala o lugar onde você não encontra paz. Não tem jeito. O ímpio, ele fala, quando eu tiver dinheiro, então a alma dele está inquieta. Porque ele está precisando de dinheiro. Eu quero dinheiro. Então a alma dele está inquieta, ele não tem paz. Quando eu tiver dinheiro, eu terei paz. Aí ele tem dinheiro, mas ele não tem paz. Porque ele tem medo de perder. Tá vendo? Não há paz. Então a pessoa fala, quando eu tiver filhos, minha alma está inquieta, por quê? Porque eu não tenho filho. E quando tem filho, o que acontece? Não tem paz, porque é a preocupação com os filhos. Não é? Ter casa, ou não tem casa, tudo, não tem jeito. A coisa mais honrosa que você pode dizer aqui no mundo, você não vai encontrar paz. Sabe? Nada, numa amizade, qualquer coisa, num casamento, nada no mundo. Você encontra a verdadeira paz, você fala assim, eu estou tranquilo. Não tá, porque imagina a sua saúde, querido. A nossa saúde, você não tem controle nenhum sobre a saúde, você toma as precauções. Mas a saúde, de repente você perde. De repente você perde. E a pessoa que come comida saudável, faz exercício, quando ela fica doente, ela fica, mas por que eu como comida saudável? Eu faço exercício, eu bebo muita água e estou doente. Tá vendo? É assim, tá inquieto. Quem não tem saúde não encontra paz, porque ela está buscando paz na sua saúde. Então, como ela não tem saúde, ela não tem paz. Mas quando ela tem saúde, ela também não tem paz, porque ela pode perder a saúde a qualquer momento. Então, por quê? Porque assim, o perverso, o ímpio, ele nunca vai buscar em Deus. Então, a sua alma está inquieta por ter algo ou por não ter algo. A sua alma está inquieta e não tem paz porque você é algo que você não queria ser,
ou porque você não é algo que você queria ser. Então essas coisas estão nos atacando no mundo. E o mundo falando, olha, se você tivesse carro, né? Se você tivesse celular, esse iPhone, esse Galaxy S, não sei qual agora, acho que é o 25, né? Se você tiver, você vai ter paz, e você não tem. Aí você compra um iPhone 16, um S25, que é a última geração, e agora você tem que fazer um seguro, né? E pagar o seguro, e você tem que esconder, porque você tem medo também. Nada, você não tem paz verdadeira. E fora, daqui a uns anos, aquilo lá também já está ultrapassado, aí você tem que comprar outro, sabe? Então, ou um carro, querido, que você tem, você compra, mas daqui a pouco vira um carro velho, você tem que fazer seguro, e você tem que tomar cuidado para não bater, você tem que fazer a manutenção, tudo é aflição nesse mundo. Nada nesse mundo você vai encontrar verdadeira paz, né? Ou no trabalho. Quando eu conseguir aquele cargo no trabalho, aí eu vou ter paz. Aí você consegue, mas agora que você conseguiu o cargo, você tem medo de perder. E um dia você vai perder mesmo. Você vai perder as condições de exercer aquele cargo, né? E vai ter que deixar a mão, porque a velhice toca todo mundo. Então, querido, nunca há paz verdadeira, né? E assim é o mundo. Todos sem paz de verdade, sem lugar de descanso, né? Antigamente eu viajava bastante, aí as pessoas lá do escritório falavam, eu queria viajar como você. Mas sabe o que acontece, querido? O viajar, na época que eu viajava, era rotina. Não tinha nada de novo, era lugar. Você ia lá para a pousada, tinha comida, daqui a pouco ia voltar para casa. Sabe? Você não tinha um descanso de verdade, né? Então as pessoas, se eu viajar, eu preciso viajar, mas daqui a pouco você tem que voltar. Sabe? Porque, na verdade, o nosso problema real não é um descanso físico. Uma noite de sono resolve o cansaço físico, mas a alma cansada, a alma preocupada, a alma cheia de inquietação, onde você encontra o refrigério da paz. Neste mundo não há. Mas o ímpio, ele vai procurar neste mundo. Por isso que Deus falou, olha, para o ímpio, todavia, não há paz. Como Jesus falou, no mundo você vai ter aflição, tudo é motivo de aflição, querido, né? Aí a gente fala assim, eu pastor, né? A gente aqui está na igreja. A igreja é lugar de aflição, querido. Na liderança é lugar de aflição, não tem paz. Pensar nos irmãos, sempre preocupado na igreja, cuidado, ensino. É lugar de aflição, né? Ministério é lugar de aflição, não é lugar de você encontrar paz, não. Nada no mundo é lugar de paz. Então, a Bíblia vai relatar, querido, para nós, tá vendo? É um salmista que ele está falando, olha, somente, em outra versão, vai estar somente, a minha alma descansa somente em Deus. Minha alma descansa somente em Deus, né? E é claro, querido, se a gente pensar da maneira correta, é claro que nós, como pecadores, tem um jeito certo de você encontrar um descanso em Deus e de outra maneira você não vai encontrar, né? Quando você encontra a sua lei, a lei perfeita de Deus, e saber que um dia cada um de nós teremos que prestar conta diante de Deus, e que a nossa própria consciência vai nos acusar, não vai ter ninguém nos acusando, né? Uma vez, quando Jesus estava aqui no mundo, ele não estava como juiz. Um dia ele vai ser o juiz, mas ele não estava como juiz aquela vez. Mas o povo queria lá, os sacerdotes queriam que ele fosse um juiz para julgar uma causa de uma mulher pega em um ato de adultério. E ele falou, olha, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E o que aconteceu, querido? As pessoas foram feridas, todas elas, feridas pela sua consciência. E uma a uma foi largar a perna, tá vendo? Não precisou ninguém acusar elas. A sua própria consciência, hoje que está cauterizada, amortecida por causa de tanto pecado, ela vai ser reavivada naquele dia e ela vai te acusar, ela vai apontar, você é um pecador que merece o castigo, a ira infinita de Deus, porque viveu uma vida que não glorificou, nem lhe deu graças por nada. Então a Bíblia mostra, querido, para nós, duas pessoas que tiveram um encontro com Jesus, né? Uma que realmente creu em toda a verdade revelada, né? E tem agora um coração agradecido pela graça, e uma outra que ainda está tentando ser salva por meio de obras. E como a gente sabe, que obras não salvam. Nem antes, nem depois. Obras nunca vai te salvar, né?
Então você vai ver a diferença daquele que está confiando nas obras e aquele que está confiando na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, onde Jesus Cristo faz tudo. Por isso que ele fala, em mim vocês encontram paz. Em mim, né? Somente em mim, em Jesus você encontra a verdadeira paz. No mundo vocês vão ter aflição, né? Em você mesmo você vai ter aflição, mas em Jesus você encontra paz. Então em Lucas, né, ainda com esse salmo ainda na sua mente, nós vamos lá para Lucas 10, versículo 38 e 42. Duas pessoas. Um representa aqueles que creram na graça e outros representa a religião de obras. Tá? Então, Lucas 10, versículo 38 ao 42 diz assim. Amém, queridos? Acharam? Indo eles de caminho, entrou Jesus em um povoado e certa mulher chamada Marta hospedou-se e hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava assentada aos pés do Senhor e ouvia os ensinamentos. Marta, agitada de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços, então aproximou-se de Jesus e disse, Senhor, não te importa que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, andas inquietas e preocupadas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, o resultado da graça. Qual que é o resultado da graça, né? Uma pessoa que realmente creu na graça de nosso Senhor. Está no versículo 39. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava assentada aos pés do Senhor, ouvir o ensinamento. Então a graça diz a respeito, querido, do favor, né, de Deus a uma pessoa que não merece benefício nenhum do Senhor, né? A salvação, querido, é pela graça. Então, e mais, querido, a graça também implica que não podemos fazer nada, né? Não podemos acrescentar nada à salvação depois também. É tudo obra de Deus, do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, a salvação é algo impossível ao homem, pelaquilo que ele pode fazer pelas suas obras, pelas suas capacitações. O homem não pode ser salvo. É isso que Jesus veio mostrar para nós. É isso que é a graça de Deus. Deus tem que salvar a pessoa. Não a pessoa se salva. Ninguém vai se salvar. É Deus salvando, e Ele salva, querido, pessoas mediante graça. O que é a graça? É o favor imerecido. O próprio Filho de Deus morrendo na cruz por nós. Ontem estava assistindo, né, o filme do Soldado Ryan, né? Um pastor conhecido meu lançou uma explicação do filme, aí eu falei, vou assistir, né? Assistir é realmente maravilhoso o final. Por que acontece? A mãe, ela tem 4 filhos, os 4 filhos vão para a guerra. E 3 filhos morrem, só sobra um. Então o comandante do Estado-Maior da guerra, né, ordena que ela pagou um preço alto, né? Ela pagou, aquela mãe, ela já pagou por 3 filhos enviados para a guerra, né? Então um tem que voltar. É um preço muito alto para ser pago, né? Então ela manda uma equipe de 8 soldados, né, para buscar esse outro soldado. Então 8 pessoas morrem, querido, para resgatar, né, o resgate do soldado Ryan, né? E antes de todo mundo morrendo lá e sobra ele, e a última pessoa que morre chega perto dele e fala assim, faça por merecer, né? Ele mesmo não entende como isso é possível. 8 pessoas morrendo por mim, ele não conseguia compreender. Então ele tenta de todas as formas pagar aquilo lá, né? E aquilo que Deus, apontando justamente para a graça de nosso Senhor. Nós somos pecadores, querido. Nós não merecemos nada da parte de Deus. E quem é que morre por nós? O próprio Filho de Deus, santo, perfeito, glorioso, obediente, amado do Pai.
morre por pecadores indignos. É que a nossa mente explode, querido, de falta de conhecimento. Por que Deus faria isso? Como o soldado Ryan, mas por que faz um negócio desse? 8 vidas em favor de uma, né? Já chocou a mente dele, quanto mais a nossa, querido. É isso que Maria está aos pés do Senhor, totalmente abismada. Como? Eu não mereço isso. Eu não mereço, isso é grande demais para mim. Quem está morrendo por os meus pecados é imenso, é o Criador de todas as coisas, é o mantenedor de todas as coisas. Como morrer por mim? E Ele paga por os meus pecados de uma forma perfeita, sabe? Então a sua alma, querido, ela descansa nessa alma. Porque, diferente do soldado Rai, ele quer pagar. Ele quer fazer por merecer. No final lá, ele fala para a mulher, eu fui um bom homem. Fala que eu fui um bom homem. Fala que eu tive uma vida digna. Ele está desesperado, né? Como, na verdade, ele tinha que estar como Maria, com um coração cheio de gratidão. Um coração verdadeiramente grato, sabe? Amando o Senhor de todo o coração, amando Ele e tendo o coração grato e não agitada, preocupada. Será que eu vou ter que pagar? Porque não vai ter como pagar. Não tem como pagar essa salvação se você só tem que agradecer. Se você tem que ter um coração verdadeiramente grato, um coração derretido por tão grande amor, como diz lá em 1 Pedro 2, fala assim, que o amor de Cristo nos constrange. Nós somos constrangidos por este amor, né? E lá no Salmo 131, 2 diz assim, pelo contrário, né? Fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços da mãe. Como essa criança é a minha alma para contigo. Tá vendo? Quando eu estou aos pés do Senhor, né? Totalmente maravilhado por quem Ele é e por aquilo que Ele fez por mim, sem eu ter a mínima condição de pagar para Ele, eu faço a minha alma sossegar, sabe? Como uma criança desmamada se aquieta nos braços da mãe. Minha alma encontra paz, encontra deleite, descanso, porque Ele sabia que não tinha como pagar. Ele não fez benefício para pessoas que depois iam pagar para Ele. Como é que a gente vai pagar? Não tem como pagar, simplesmente, né? Então toda tempestade no coração da Maria, querido, encontra uma bonança aos pés do Senhor Jesus, né? Maria, aos pés do Senhor, está em paz. Porque Ele diz, em mim, eu digo essas coisas para que em mim você encontre paz. Porque eu vou enfrentar a ira que um dia vocês deveriam enfrentar. A ira de Deus, o horror de todos os horrores que um dia cada um vai ter que enfrentar, vai cair sobre mim. Vai cair sobre mim. Não vai cair sobre você. Né? Como diz lá Isaías 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sobre ele. Né? Porque ele fala, em mim vocês vão encontrar paz. Ele é o príncipe da paz, querido. Ele é o príncipe da paz. Sabe? E entenda, querido, que paz não é uma coisa que Ele está dando para você como alegria. Sabe? Ele não dá alegria. Ele não dá paz. É isso que Ele está falando aqui. Você vai encontrar paz em mim. Ou seja, eu sou a sua paz. Né? Não é algo que eu dou. Como essas pessoas aqui, os montes de arminianos, estão tentando encontrar Jesus como meio para dar paz para ele, através de dar dinheiro, dar saúde, resolver os problemas familiares. Né? Quando Jesus fizer isso, eu vou ter paz. Não, eu sou a sua paz. Quando o horror de todos os horrores cair sobre a vida das pessoas, onde todas as pessoas vão ser julgadas, né? Você não vai ser. Por quê? Porque o horror caiu sobre mim. Eu enfrentei o horror e você vai ter paz. Em mim, eu seria a sua paz. Né? É interessante, querido, que quando ele olha para Jerusalém, né? Ele fala, Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas e apredeja aqueles que são enviados. Quantas vezes eu quis cuidar de vocês como a galinha cuida dos seus filhotes e vocês não quiserem. Como é que uma galinha cuida dos filhotes? Embaixo das asas. Quando vem o perigo,
Então, quem sofre o perigo? Quem sofre o dano? A galinha. Né? Uma ave de rapina vai vir pegar os filhotes, esse ficou debaixo dela, quem sofre o dano? Né? Ou seja, é a galinha mostrando para nós, eu vou sofrer no lugar de vocês. Debaixo das minhas asas, como diz lá o Salmo 91, né? Que as pessoas gostam de estar aberto, mas não medita no Salmo, né? Porque o Salmo tem que estar aberto, o Salmo tem que estar aqui no seu coração, né? Debaixo das suas asas estarei seguro. Por quê? Porque o Senhor sofreu um dano no meu lugar, né? Que é a grande doutrina da substituição, querido, né? Então, o que é um coração humilde, querido? Né? Porque Maria é humilde, por quê? Porque ela reconhece que Deus é a fonte. Em mim não há fonte de salvação nenhuma, né? O soberbo acha que pode fazer alguma coisa em relação à salvação, querido, né? Mas uma pessoa que tem um coração humilde, ela reconhece que Deus é a fonte da salvação. E que tudo que ele recebe, tudo que ela recebe por graça. É a graça. Então ela encontra paz. Ela tem paz. Nada pode tirar, né, ela dessa paz. Como está lá em Romanos 6:23, o salário do pecado, ou seja, a paga justa do pecado é a morte. Mas o dom, tá vendo? A salvação é dom. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tá vendo? Não tem pagamento, não é justiça, porque ninguém merece. O que a pessoa merece é o salário do pecado, que nós pecamos. O que é o salário do pecado? A morte, é o pagamento justo. Mas em relação à salvação, não é justiça, é graça. Você está recebendo aquilo que você não merece, mas foi comprado com o sangue de Jesus. Então você, em Cristo, Ele é a sua paz. Em qualquer momento. Por mais que a gente viva nesse mundo, a gente não sabe quanto tempo a gente podemos viver ainda neste mundo aqui. Mas um dia a gente vai ser tirado. E um dia vai ter que enfrentar a ira. Seja o rico, pobre, homem, mulher, sábio, ignorante, criança, idoso, não importa. Todos vão ser julgados, né? E nós temos um lugar de descanso. Um lugar onde você realmente, a sua alma encontra refrigério. De todas as tormentas, de todas as preocupações, né? Porque o que Cristo fez vale por toda a eternidade, não é só um tempo, mas toda a eternidade. Então, um coração humilde recebe a salvação como um presente dado gratuitamente por Deus. E a resposta, querido, né? Tudo como um dom, é um coração agradecido, né? Um coração onde você realmente tem um coração grato, e você desfruta daquela paz. Você não está questionando como o soldado Ryan, né? Fala que eu vivi uma vida digna. Diga que eu vivi. Parece que ele está ainda agitado. Parece que ele tem que pagar. Sabe? Parece que ele tem que pagar alguma coisa. Mas, sabe? Mas não tem o que pagar. Na verdade, ele tem que descansar naquilo que Cristo fez. Na obra perfeita do Filho de Deus. Vamos falar um pouco agora sobre arrependimento de obras mortas. Versículo 4 lá do texto que a gente leu. Versículo 40, desculpa. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado eu ficar a servir sozinho? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Marta aqui, querido, ele representa toda a religião de obras, né? Seja muita obra ou pouca obra, não importa. Você quer ser salvo pelaquilo que você faz. Né? Então, assim, Marta, a religião de obra, não consegue desfrutar da paz. Imagina, o Salvador está ali na casa dela. E ela está preocupada em fazer alguma coisa para agradar Jesus. Sabe? Em vez de uma única coisa que era necessária. A gente vai ver, ele vai falar depois. Então o texto diz que Marta está agitada em vários serviços. Né? Havia uma tempestade na sua alma, todo tipo de preocupação, ansiedade, culpa, atormentando a sua alma, querido, sabe? Marta, ela não tem paz, sabe? Não tem descanso, como toda religião de obras, né? Não pode te dar. Então, primeiro, por que uma religião de obras você não pode dar descanso, querido? Porque a religião de obra, querido, não fornece o conhecimento do Senhor
nem a sua vontade. Sabe? A sua vontade verdadeira. E não tem como uma pessoa agradar a Deus se você não conhece a vontade de Deus. Então ela quer fazer coisa, ela quer fazer sempre coisa. E a religião de obra também, ela não consegue fornecer a informação de quanto é suficiente. Quanto de obediência eu tenho que obedecer para que eu possa ser salvo. Quanto de oração, quanto de leitura, quanto de santidade, quanto de jejum, quanto de frequência na igreja, quanto é o suficiente, né? Por que ele não consegue dar essa informação para as pessoas? Porque não tem como. Nada do que o ser humano faz vai produzir salvação. O que nós fazemos, querido, antes da salvação e depois da salvação, mesmo com uma pessoa salva, não é redentor. O que é redentor é o que Cristo fez. É a obra de Jesus. Isso é redentor. Isso. Mas as pessoas estão achando que se eu participar da campanha, Deus vai estar em dívida comigo. Como Deus vai estar em dívida com você, querido? Tudo que você tem é de Deus. A sua vida, a sua mente racional, você consegue pensar porque Deus está te dando uma mente racional. Sabe? Deus está te dando a vida, a roupa, dinheiro. Tudo é dom de Deus. Nada disso é o dom comum, é a graça comum que Deus está dando. Mas a gente fala que a gente fizer alguma coisa, Deus fica em dívida com a gente. Então você vê, querido, é a religião de obra, né? Até contribuir, querido, com o nosso livre-arbítrio, né? O qual não é livre coisa nenhuma. Tudo foi estragado pelo pecado. Uma pessoa livremente não consegue, né, crer em Deus. Tem que ter uma ação do próprio Espírito Santo no coração. Ou seja, nada, é zero. Zero. Até a fé é dom de Deus. Até a fé que nós temos para crer tem que ser comprado com o sangue de Jesus. Para que ele receba toda a glória. Para que ele receba todo o louvor. Para que você esteja aos pés do Senhor, totalmente maravilhado por tudo que ele fez. Ele me deu tudo, até a fé, a vida eterna, a salvação, tudo vem de Deus. E você está totalmente maravilhado aos pés de Jesus, como Maria. E Marta está agitada, querendo, eu vou agradar a Jesus fazendo coisa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, né? E a soberba do coração, querido, ela vai nos enganar, falando que você pode acrescentar alguma coisa à salvação. Você pode acrescentar, você não acrescenta nada. É zero o que nós acrescentamos. Nós somos como Lázaro. O que Lázaro acrescentou para receber vida? Nada. Ele acrescentou o quê? A morte. A sua morte. Para que Jesus viesse e lhe desse vida. Mas ele não contribuiu com nada. Jesus teve que dar vida. Assim como nós, querido, nós não contribuímos nada, né? Em absolutamente nada. Então, querido, o coração fica totalmente inquieto. Por quê? Porque nós queremos agradar a Deus pelaquilo que nós somos ou pelaquilo que nós fazemos. Sendo que você não consegue. É impossível. Deus tem que fazer alguma coisa e você se transformar no Filho de Deus, né? Sabendo que você é o que é hoje por causa da graça de Deus. O favor imerecido da parte de Deus de enviar o seu próprio Filho, o próprio Filho de Deus, se fazer carne para morrer pelos seus pecados, né? Aí a gente fica como o soldado Ryan, eu tenho que ter uma vida digna, claro, como resultado, mas não para pagar, né? Porque o amor de Cristo nos constrange. Mas você ora por quê? Porque você tem comunhão com Deus, não porque você quer mostrar para as pessoas que você é uma pessoa de oração, porque a oração que você faz é secreta no seu quarto, sabe? Para que Deus veja que você ora, você jejua, e o seu jejum é para Deus, não é para as pessoas verem. Ou seja, tudo que você faz é o reflexo de um coração que foi transformado pela graça. Você não quer pagar nada, porque você fala, como eu vou pagar? Não tem como pagar, só tem como agradecer aos pés do Senhor com um coração grato, mas a religião de obra fala, você paga o preço, você fizer o quê? Sabe, é claro que existe o esforço, querido, mas o esforço não é contrário à graça. O mérito é contrário. Quando você acha que você merece alguma coisa. Nós não merecemos nada. Nós merecemos o horror.
Nós merecemos o furor de Deus por causa dos nossos pecados. Então nós chegamos diante do Senhor e oramos. E Deus, mediante graça, nos dá tanta coisa. E nós temos um coração grato, mas a gente quer jogar na cara das pessoas, jogar na cara de Deus. Eu fiz por merecer, eu participei da campanha, eu fiz a corrente, eu fiz não sei o quê, é porque eu oro muito. Sabe, orar muito e orar pouco não importa, querido. O seu coração tem que estar se deleitando no tempo que você fica diante do Senhor. Não porque você quer pagamento de alguma coisa, né? Então, a religião de obra que sempre vai exigir que alguém, né, exigir algo e faça alguma coisa, mas vai ser sempre alguém que faz mais. Vai ter sempre alguém que vai fazer mais do que você. Sempre vai ter alguém que faz melhor que você. Né? Assim, as Olimpíadas tá aí, né? Sempre vai surgir alguém melhor, sempre alguém mais rápido que, né? Porque o tempo vai passando e a gente não vai ter a mesma força de antes, a nossa mesma nos engana. Então, a religião de obra vai produzir pessoas agitadas, preocupadas, sem descanso e sem paz no coração. Marta não entendia que Jesus não estava oferecendo justiça. Jesus estava oferecendo graça. Né? Evangelho, querido, tudo aquilo que Jesus está mandando você fazer não é evangelho, é lei. O evangelho é o que ele fez. Quando ele fala, eu vou morrer para salvar muita gente. Isso é o que ele faz. Evangelho é o que Jesus faz. Lei é quando manda, requer, exige. Né? O evangelho dá. O evangelho concede para nós. Isso é maravilhoso. Tá? Nem Jesus Cristo, querido, o mérito é excluído. Não tem mérito. Todos que vão ser salvos mediante a graça que há em nosso Senhor Jesus Cristo. Sem mérito nenhum, querido, é só graça. Só graça. Né? E quando você não percebe isso, querido, você pede ajuda para Maria. Você fala, Maria, alguém tem que me ajudar, né? Então, querido, você vê, os filhos da carne, querido, sempre vão perseguir os filhos da promessa. Então ele diz assim no 41, respondeu o Senhor, Marta, Marta, sempre quando há uma repetição, é para chamar realmente a atenção, é algo sério que ele vai falar. Quando ele repete, Simão, Simão, lembra que ele falou Simão, Simão? Ele falou, Simão, Simão, Satanás te pediu para peneirar como trigo, mas eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tá vendo? Presta atenção que eu vou falar, Simão. Satanás te pediu, e foi concedido, para que peneirar, e vai peneirar você. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, ou seja, sua fé está segura. Você não vai perder a fé. Por quê? Porque eu orei por você. Né? E quando você se converter, ajuda os seus irmãos. Então presta atenção, Simão. Presta atenção, Marta. Marta, Marta, presta atenção. Estás inquieta e te preocupa com muitas coisas. Muitas coisas estão no seu coração, te preocupa. Há uma tempestade no seu coração porque você comprou a ideia do mundo. Você comprou as ideias humanistas. O mundo, quando entra na igreja, querido, fala, você precisa de dinheiro, você precisa de saúde, você precisa ter um bom relacionamento, você precisa resolver esse problema de baixa autoestima, sabe? E a pessoa fala, olha, Jesus vai ser um meio para te dar essas coisas. Ele não é meio coisa nenhuma, ele é o fim. Jesus é o fim de tudo que você precisa. Tudo que você precisa é Jesus e mais nada, querido. Por isso que ele fala, você está preocupada com muitas coisas. O mundo está falando que você tem que se preocupar com a sua aparência, com aquilo que você tem. O mundo, sabe? Não há. Abre, querido, o tal das redes sociais, tudo está falando que você tem que fazer. Faça isso, faça aquilo, faça aquilo, faça isso, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo, não é assim? Faça isso, faça aquilo, isso, aquilo mais, fica um mundo de coisas, querido. Sabe? Para você. Então é preocupado, você está preocupado com muitas coisas. Né? Entretanto, poucas é necessário mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e não lhe será tirada. Então os filhos da carne vão sempre perseguir os filhos da promessa, como Ismael perseguia Isaac.
Esaú perseguia Jacó, né? Saul perseguia Davi e tudo mais. Marta, quando ela vê Maria sentada, querido, aos pés do Senhor, tendo muito serviço a ser feito, e ela trabalhando sozinha, ela reclama, né? Marta, quando vê, então ela vai reclamar. Então o Senhor olha para ela foca nela. Você vê assim, olha para mim, Senhor. Olha como eu estou trabalhando, olha como tem todas as coisas que está fazendo, e eu estou sozinha fazendo um monte de coisa, então olha pelo monte de coisa que eu estou fazendo. Não é assim a religião de obra, querido? Vai falar você fazer um monte de coisa, mas se ninguém está percebendo, e ninguém está te ajudando, você vai reclamar. Pô, eu estou trabalhando sozinho, eu estou fazendo tudo sozinho, ninguém olha aquilo que eu faço, ninguém me ajuda, nem Deus olha todo o meu serviço, né? Olha para Maria, olha como ela não faz nada, né? Na sua obra, olha como ela está tranquila aos seus pés. Então, você lembra que também naquela parábola lá do senhor da vinha que foi contratar trabalhadores, ele vai contratando pessoas e fala assim, olha, trabalha na minha vinha, eu vou te dar um denário, né? E vem na primeira hora, depois na terceira, depois na sexta, e depois vem quase no final do dia e fala para aquele pessoal, olha, vai lá na minha vinha também. Mas ele não fala nada para os últimos. Aí no último, aquele que chegou por último, ele dá um denário, um dinheiro de um dia. Aí aqueles que chegaram primeiro falam, se esse que não trabalhou recebeu um denário, ou seja, o dinheiro de um dia, eu, com certeza que trabalhei o dia inteiro, vou receber mais, e recebe um denário. O que acontece? Reclamação. Aí o Senhor falou assim, por que você está reclamando? Dinheiro de quem? Não é meu? Né? Eu quero ser bom para com eles. Em relação a você, eu fiz o quê? Você combinou comigo justiça. Com eles eu combinei graça. Né? Você combinou justiça. Então, aquele que combina justiça com Deus, Deus vai me dar aquilo que eu mereço. Naquele grande dia vai reclamar, porque vai receber a punição. Não vai receber benefício nenhum. Mas os que receberam graça, que vão sair agradecidos. Sabe? Então é assim, aquele que está combinando justiça com Deus, Deus dá aquilo que eu mereço. Né? Vai sempre reclamar com aqueles que estão combinando com Deus graça. Deus, dá para mim aquilo que eu não mereço, mas foi comprado com o sangue do seu filho. Vão ser agradecidos, sabe? Marta está reclamando, falou, Senhor, o Senhor não está me dando aquilo que eu mereço. Mas Marta está recebendo aquilo que ela não merece. Tá vendo? Porque graça, querido, é receber o que você não merece. Nós não merecemos salvação, mas recebemos por graça, porque Deus é gracioso, Deus é misericordioso, e Ele está dando. Então, ele é tanto médico, querido, Jesus é tanto médico como remédio. Então ele descobre o problema de Marta, é muita preocupação com as coisas do mundo, achando que você vai ser salvo pelo aquilo que você faz, e que as coisas do mundo vão produzir paz no seu coração, não vai, mas você comprou a ideia do mundo, Marta, e que pensa que você vai ser aprovado pelo aquilo que você faz. E por isso existe uma tempestade de inquietação na sua alma, por isso sua alma está cansada e fatigada. E Jesus é o príncipe da paz, querido. Então ele faz o diagnóstico e também ele dá também o remédio. Então ele fala no 42, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Uma só coisa, né? Paulo fala lá em Filipenses 3, né? Uma coisa só faço. Uma coisa só. Uma coisa. Não é muitas coisas. É uma só coisa, né? Porque essa coisa tem que ser inegociável. Sabe? Quando o Senhor aponta para a atitude de Maria, ele quer dizer duas coisas, querido. Maria, que é toda apontando para toda a raça humana, não pode fazer nada para ser salva. Nada produz paz e descanso na sua alma. Nada que ela faz, nada que ela é. Maria e toda a raça humana só pode ter paz e descanso em mim.
como diz lá Mateus 11, 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei, né? Então Jesus, ele fala, vinde a mim, né? Ninguém mais, nenhum desses grandes profetas da religião conseguiu falar como Jesus, vinde a mim, né? Sempre eles estão ensinando, assim, os profetas dessas grandes religiões estão falando, faça isso, faça aquilo outro, porque você pode tirar esse profeta dessa grande religião, esse grande líder de uma grande religião, você pode tirar ele fora, porque o importante não é ele, é o que ensinou, né? No cristianismo, não é o que Jesus ensinou, é o que ele fez. Tira Jesus, o cristianismo cai, porque não é o que Jesus ensinou, é o que ele fez, sabe? Morrendo, sendo nosso substituto, em nosso lugar. Vinde a mim, para que você está sobre a sua alma sobrecarregada e cansada. Vinde a mim, porque isso que está cansando a sua alma, isso que está sobrecarregando você vai cair sobre mim, porque o castigo que traz a paz para você vai estar sobre mim. Eu serei castigado e você terá paz. Então a religião de obra que gera inquietação, agitação, preocupação, culpa, porque nunca você vai saber o que é suficiente. Vê algum cristão, querido, que está aí no fim da sua vida, velhinho, né, ou no asilo, e diz que é um cristão de obra, você vai ver, ele está preocupado, será que o que eu fiz é suficiente? Será que o que eu fiz agradou a Deus? É o suficiente? Porque agora estou velho, eu não consigo fazer mais nada. Tá vendo? Ele está confiando em obras, ele não está confiando em Deus, em Jesus. Então a graça de Deus que nos dá descanso em paz em Cristo Jesus, nosso Senhor, como está lá, a gente leu lá no Salmo 62, 5, né? Descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Então Jesus diz, fala assim, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa, que é estar aos pés do Senhor, né, numa posição que ninguém pode te tirar. Essa posição é inegociável. Estar com Cristo, momentos que você está com Jesus, ela tem que ser inegociável. Porque é o lugar onde você encontra descanso. É o lugar onde você encontra a verdadeira paz. Não no mundo, pastor, eu vou viajar e vou descansar. Descanso físico, meu? Amém. Descanso da alma? Não vai descansar. Você não vai descansar. Viajar, às vezes é muito. Quantas viagens foi um momento de tragédia para muita gente? De achar, eu vou descansar, e foi uma tragédia. Foi algo terrível que aconteceu. Lá aconteceu um monte de coisa, roubo, acidentes com o meio de transporte, aconteceu alguma coisa e algo terrível aconteceu, né? Que a gente pensa que pode controlar e vou viajar e vou descansar, você não sabe o que vai acontecer, né? Eu fico pensando nos grandes importadores, que esses caras, esses empresários que importa, né? Exporta os seus produtos para os Estados Unidos, de repente, o presidente daquele outro país não tem controle nenhum, fala, taxa de 50%. É inviável, você não consegue vender o seu produto. Imagina todo o planejamento, todo o recurso, o dinheiro que você pegou emprestado no banco para comprar máquina, para plantar, vai tudo pro vinagre, querido. Imagina esse empresário, ele está totalmente, ele está preocupadíssimo. E o presidente, em vez de ir lá resolver o problema, fica catando covuinha, fica lá provocando, jogando negócio, não resolve meu problema. Tá vendo? O cara está cheio de dinheiro. Tinha projetado um monte de coisa, tá vendo? Se ele falar assim, não, no meu negócio eu tenho paz. Não tem paz nada. Não tem paz nada. Só em Jesus. Seguro. Ele fala, minha rocha. Rocha quer dizer um lugar firme. Um lugar onde você pode vir as ondas, bater na rocha, você tá firme. Né? Naquela rocha. Onde você constrói a sua casa, porque está numa rocha e fala, meu Salvador, minha rocha, a força da minha salvação,
Sabe? Eu descanso em ti. Eu descanso a minha alma em ti. Eu estou seguro. E esse lugar é inegociável. Não tem como você trocar. É uma única coisa. É uma só coisa e é inegociável. Eu não troco com ninguém. Esse lugar que está aos pés do Senhor. Quando eu abro a Bíblia, aprender mais. Quando eu vou no culto para adorar aquele que me salvou, quando eu me coloco em oração para falar com Ele, é inegociável. É inegociável. Estar com Jesus é inegociável, eu não negocio isso. As outras coisas eu negocio. Mas estar aos pés do Senhor, não. Marta, você está preocupado com muitas coisas, mas pouca coisa é necessário mesmo, uma só coisa. Maria escolheu essa boa coisa. E não vai lhe ser tirada. Eu não vou pedir para Maria ir fazer um monte de coisa, ela estando aos meus pés me adorando. Ela estando aos meus pés com o coração totalmente transbordando de gratidão pelaquilo que eu vou realizar na cruz. Sabe? E quando você escolhe estar com o Senhor, ninguém tira. Ninguém vai tirar. Nem as Martas, nem o próprio Senhor e nem você. É o lugar da tua paz. É o lugar onde você descansa a sua alma mediante as lutas. Porque a gente fala, não, quando não tem guerra, está tudo em paz, então eu tenho paz. Né? Não, querido. Sabe? Pode estar no meio da guerra. Se você é do Senhor, todas as lutas e preocupações não vai te atingir, porque você encontrou o lugar onde você encontra a paz verdadeira. Né? No mundo, aflição. Em mim, diz o Senhor Jesus, paz. Não adianta. No mundo sempre haverá aflição. Por isso que ele fala, todavia ao ímpio não há paz. Porque o ímpio sempre vai buscar paz no mundo e não em Jesus. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, Pai Santo e Justo, por tua graça, por tuas ricas misericórdias, Pai. Tu olhaste para nós na eternidade, viu a nossa total incapacidade de fazermos alguma coisa, Pai. Viu também que nós não merecíamos ser salvos, Pai. O que nós merecíamos é o furor, é o castigo, é o julgamento, é a condenação por causa dos nossos pecados. Mas de algo maravilhoso, algo inimaginável, Pai. O Senhor deu aquilo que é de mais valor, aquilo que o Senhor olha e não tem mais nenhum outro, Pai. O teu próprio Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, Filho de Deus, se fazendo carne por nós. Senhor, Ele é a nossa paz. Ele é o nosso lugar de descanso. Ele é a nossa alegria. Ele é o nosso refrigério. Por isso Ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ah, Pai, não tem um que foi a Jesus e não encontrou alívio para a sua alma. Todos quantos foi a Jesus, todos que lançaram o seu fardo sobre ele, aquilo que estava sobrecarregado, e lançou sobre Cristo, toda a ansiedade lançada sobre Cristo e não encontrou alívio, Pai. Há alívio para todos, porque ele é um lugar infinito de paz, um lugar infinito de descanso, um lugar infinito de alegria e contentamento para toda a alma cansada e sobrecarregada, Pai. Livra-nos do mundo, livra-nos, Senhor, das tentações do mundo, livra-nos, Senhor, das vozes do mundo. Pai, fala o Senhor ao nosso coração, mediante a tua santa palavra. Sim, Pai, que a tua palavra, Pai, inunde o nosso coração de fé, para viver para Cristo, para crer em Cristo, e se deleitar nele e descansar somente nele, Pai. Porque somente nele a nossa alma descansa e espera silenciosamente. Dele vem a nossa salvação. Ajuda os meus irmãos, Pai. Ajuda as minhas irmãs, Pai. Age em seus corações para que elas possam amar mais a Jesus. Sim, Pai, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele realizou por nós, se nós merecermos. Amém. Aplauda o Senhor.
Perdido estava na escuridão, estava aqui no dia ver, mas o engano, o pecado levou-me a perecer, sem esperança de que o Senhor teria alguém. Não viu, se não tivesses me amado antes, rejeitaria a ti. Enquanto andava rumo ao inferno, no culto não pensei. Você olhou minha perdição e me levou à cruz. E eu compreendi o amor de Deus. Cristo sofreu por mim, ao suportar a ira do Pai, sua graça recebi. Aleluia, Jesus minha paz. Aleluia, salvação me traz. Então, Senhor, minha vida dou, para que outros possam ver, e a força para sucumbir jamais me há de mim. Ó Cristo, use meu novo ser, conforme bem quiser, que o meu louvor até o fim seja da glória a ti. Aleluia, Jesus minha paz. Aleluia, salvação me traz. Aleluia, Jesus minha paz. Aleluia, Salvação me traz. Então, Senhor, minha vida dou, para que outros possam ver, e a força para sucumbir jamais virá de mim. Ó Cristo, use meu novo ser, conforme bem quiser, que o meu louvor até o fim seja da glória a ti. Aleluia, Jesus minha paz. Aleluia, salvação me traz. Aleluia,
Louvado seja Deus. Que bom que nós estivemos aqui nessa noite, estamos aqui nessa noite e podemos ouvir essa palavra. É maravilhoso. Quando nós entendemos, né, o que é essa paz. Como é bom saber que nós estamos seguros do Senhor, não naquilo a qual o mundo impõe, não na mão do político, nem nas nossas próprias mãos, mas sim na mão de Deus poderoso, soberano sobre todas as coisas. Esse Deus que nos concede a paz, esse Deus que nos dá a paz, essa paz que nós sentimos, essa segurança que nós sentimos, que nos dá no tanto fazer, mas no descansar no Senhor, né, no seu cuidado, no seu grande amor, na sua graça, no favor ao qual Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Louvado seja Deus por isso. Amém, queridos? E nós vamos estar encerrando o culto nesta noite, uma imensa alegria no nosso coração. Hoje nós comemoramos o Dia dos Pais, né? Os pais estão felizes, né? Não só felizes, todos os dias, né? Toda a graça do Pai Celestial está sobre as nossas vidas. Mas é um dia qual nós comemoramos, estamos felizes aqui que são os pais. Eu parabenizo a cada pai, né, a cada mãe que representa, né, o pai e a todos. Que a graça e a misericórdia do Senhor sejam sobre a vida de todos vocês. E também ser grato a Deus, nessa noite trouxe a irmã Eliane, mas está conosco, o Rony, né? O Rony também que está aqui nesta noite, quero adorar a Deus. E que essa graça também seja com vocês, com a nossa família, com Deus. Amém? Eles vamos encerrar o culto nesta noite, vamos orar, agradecer a Deus. Deus abençoe você na casa de vocês nessa semana. E que, segundo a sua boa vontade, possamos reunir no próximo domingo, às 9 horas da manhã, dando continuidade ao ensino bíblico, e à noite, às 18h30, culto ao Senhor. Amém? Oremos? Pai querido, nós agradecemos ao Senhor por esta noite, ó Pai, memorável em nossas vidas, ó Pai, onde nós cantamos louvores ao teu santo nome e bendizemos, onde nós ouvimos, ó Pai, a tua santa e genuína palavra, Pai, e nos alegramos, ó Pai, verdadeiramente com essa paz, ó Pai, que possamos descansar verdadeiramente, ó Pai, aos teus pés, ó Pai, confiar, ó Pai, nessa graça concedida, esse favor, ó Pai, imerecido a pessoas que não merecem, ó Pai, sobre as nossas vidas, ó Pai, nós reconhecemos a luz da tua palavra, ó Pai, que assim nos enquadramos e bendizemos ao Senhor, ó Pai, por nos dar esta paz, ó Pai, por nos dar o Senhor verdadeiramente. Senhor, seja cada um dos teus servos, ó Pai, no caminho dos seus lares, e conceda a cada um, Pai, uma excelente semana, e que possamos nos unir mais e mais para cultuar ao Senhor, para aprender mais, para desfrutar, ó Pai, desta graça, desta comunhão que o Senhor concede a cada um de nós. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão com o Santo Espírito do Senhor, seja com todos, e não somente hoje, mas para todos sempre. E todos confirmam comigo dizendo: amém, amém. As palmas é para o Senhor. Louvado seja Deus. Vamos embora. Se antes cumprimentar.